Olá, paz Senhor Jesus. Vou deixar a palavra para vocês. Está lá em Marcos 12, que é a parábola dos lavradores, no versículo 10 e 11, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso vem do Senhor Jesus. Isso é algo maravilhoso para nós. Né? E referia a si mesmo, né? Que a pedra que foi rejeitada, que os construtores rejeitaram. Amém? E que Jesus, ele foi rejeitado naquela época, os principais líderes daquelas épocas, né? Das pessoas mais influentes daquela época. E ele seria a base da nova aliança. Amém? Trazendo isso para o contexto da promessa relacionada ao relacionamento, muitos cristãos questionam, será que Deus confirma a promessa? Irmão, eu creio que sim, porque um cristão, quando ele se apaixona, quando ele conhece uma pessoa, ele está a fim de construir um relacionamento, esse casal, ele deve estar orando, não quebrando os princípios. Por quê? Se você quebrar os princípios, a promessa não vai acontecer. Ela pode ir atrasar ou até mesmo não acontecer porque você quebrou os princípios que era para você estar respeitando segundo a base do Senhor Jesus. Amém? E tudo que começa errado, termina errado. E nós cristãos não é isso que nós queremos. Nós queremos um relacionamento honrado, um relacionamento perante a presença do Senhor Jesus. E o relacionamento do cristão é assim. É um relacionamento baseado na promessa e no seu chamado. Amém? Por quê? Deus, ele vai unir propósito. Amém? Que você entenda isso. E se você conheceu alguém, se você está gostando de alguém, você tem que orar, não deixar de plantar, amém? Porque o relacionamento é um plantio, o amor ele é um plantio, e você tem que, claro, conversar com decência, respeitar os princípios, e você seguir firme o que diz a palavra do Senhor, e continuar orando para o relacionamento. Deus vai te afirmar como? Claro que Deus, dependendo do seu nível de espiritualidade e sua intimidade com Deus, Deus pode sim te mostrar. Mas Deus também ele vai te confirmar na palavra. Vai começar a acontecer ligações de propósito. Então você tem que estar sempre atento. Se você puder estar até anotando, para você não esquecer, você anota. Porque Deus ele vai te confirmar sempre na palavra. Vai acontecer coisas que vão ligar o propósito de vocês dois. Aí você vai começar a entender, não, eu posso dizer sim, porque Deus está no barco. Deus aprova. Porque Deus une propósito. E quando você começa a entender que Deus une propósito, você começa a enxergar a sua promessa de maneira diferente. Amém? Você tem que fazer seu papel também de homem ou de mulher. Né? Eu quero a varoa X, mas aí você não chama ela para orar em prol daquilo, você não chama ela para jejuar, você não posiciona em relação aos seus sentimentos, que você está sentindo. Tem que ter posicionamentos. Quando você se posiciona, o casal se posiciona, a bênção ela começa a acontecer. Né? Por isso que tem que ter oração. A oração é a resposta. E está aqui, ó, toda a resposta que você precisa, ela está aqui na Bíblia. Então, quando Deus me deu essa palavra, que ele afirmando que ele seria a nova aliança, no meu contexto para mim, ele está falando para mim e para você nessa tarde, que ele está nessa sua nova aliança. E que ele está presente nessa aliança. Mas que você entenda, oração. Claro, pode levantar profeta sim para falar com você, confirmar com você, mas o principal é você que é o dono da promessa. Se você não acreditar e apostar no seu sonho, apostar em algo que Deus colocou no seu coração, se Deus colocou um propósito aí, é porque Ele tem planos. Amém? Então que você receba essa palavra nessa tarde e que você entenda que a promessa só acontece quando você posiciona de maneira correta e quando você fica ciente do que quer e quando você começa a orar, porque aí o céu ele começa a movimentar. Amém? Não só nessa área. Quando você ora dois, a área da vida dos dois ela começa a se desenvolver. Por quê? Porque Deus quer alinhar os propósitos, Ele quer trabalhar na vida dos dois, então as coisas começam a chegar no lugar. O que estava fora do lugar, Deus começa a colocar no lugar para que aconteça a união dos dois. Seguindo os princípios, amém? Então a resposta está aqui, que você ore, que você jejue em prol
e não deixe de plantar. Porque o amor ele só é cultivado se você planta todo dia. Se você não plantar, ele morre. Aí mesmo que Deus está no negócio, não vai ter como, porque você não plantou, você não orou, você não jejuou, você não plantou afeto. Como é que vai acontecer? Amém? Pega essa palavra aí nessa tarde, que Deus te abençoe, seja um dia abençoado de todas as bênçãos, que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, abrir os seus ouvidos para você ser sensível a ouvir a palavra de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor. Forte abraço a todos.